Olá, eu sou Wagner de Souza. Sejam bem-vindos ao canal Raposa de Fogo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e marque o sininho. Inscreva-se também no canal do Telegram Raposa de Fogo, sem espaços, como está escrito aqui embaixo. Eu fui testemunha de Jeová por 26 anos e me dissociei, eu e toda a minha família de 5 membros, na mesma data. Saí por minha conta, por minha própria vontade, sem ser expulso, em 3 de dezembro de 2015, quinta-feira, após a última reunião. O motivo de eu ter feito esse vídeo foi trazer a atenção a uma valiosa informação que o corpo governante, a liderança suprema das testemunhas de Jeová, conhece, mas preferiu não informar seus fiéis. Essa informação poderia ter poupado o fim prematuro de milhares de vidas. O conteúdo desse vídeo mostrará que nem Gênesis 9, nem Atos 15 e nem Levítico 17, na extinta lei de Moisés, proíbem a transfusão de sangue. Este trabalho me custou literalmente dezenas de horas de intensa pesquisa e preparo desse conteúdo. Por favor, compartilhe este vídeo. Você poderá ajudar a salvar vidas. Por favor, pense nisso. O mundo inteiro já sabe que as testemunhas de Jeová são instruídas pela sua liderança suprema a não doarem sangue e nem aceitarem transfusões de sangue. Atualmente, em 2022, essa liderança suprema é composta de 8 homens, chamados de Corpo Governante. Eles vivem na sede mundial das Testemunhas de Jeová em Warwick, estado de Nova York, Estados Unidos. Eles modificaram 2 Coríntios 5, versículo 20, na Bíblia exclusiva deles, para que seus seguidores acreditem que eles são os substitutos de Cristo. Nenhuma outra tradução no planeta faz isso. No passado, a liderança das Testemunhas de Jeová rejeitava o transplante de órgãos, pois considerava isso um ato de canibalismo. A liderança das Testemunhas de Jeová publicou na revista A Sentinela, de 1º de junho de 1968, na página 350, que a remoção do órgão e a substituição do mesmo de forma direta por um órgão de outro humano, isso é simplesmente um atalho. Aqueles que se submetem a tais operações vivem às custas da carne de outro humano. Isso é canibalesco. Não obstante, ao permitir que o homem comesse carne animal, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar suas vidas por receberem canibalescamente em seus corpos a carne humana, quer mastigada, quer na forma de órgãos inteiros ou partes do corpo, retirados de outros. Na revista Despertai, de 8 de janeiro de 1973, página 28, o corpo governante reafirmou que poder-se-ia notar que a posição das testemunhas cristãs de Jeová de que tais transplantes são efetivamente uma forma de canibalismo. Mas os transplantes passaram a ser aceitos pelas testemunhas de Jeová como questão de decisão pessoal. Essa proibição por parte da liderança absoluta e inquestionável das Testemunhas de Jeová, supostamente orientada pelo Espírito Santo, durou 12 anos, de 1968 a 1980. Depois disso, o imutável Deus do corpo governante mudou de ideia. A Sentinela de 1º de setembro de 1980, na página 31, na seção Perguntas dos Leitores, trouxe essa questão. Deve a congregação tomar ação quando um cristão batizado aceita o transplante de um órgão humano,
tal como a córnea ou um rim? A resposta do corpo governante foi esta. No que se refere ao transplante de tecido ou osso humano de um humano para outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. Alguns cristãos podem achar que aceitarem no seu corpo o tecido ou parte do corpo de outro humano é canibalesco. Talvez afirmem que o material humano transplantado se destina a se tornar parte do corpo do receptor para mantê-lo vivo e funcionando. Talvez não vejam nisso nenhuma diferença fundamental de consumir carne pela boca. Percebeu? Na edição de 1968, foi expressa a palavra de ordem do corpo governante. Testemunha de Jeová não deve fazer transplante de órgãos porque é canibalismo. 12 anos depois, em 1980, eles disseram para o povo, que não lembra nem o que comeu ontem e que não pesquisa nada, que alguns podem achar, quando na verdade não era achismo de alguns, mas uma ordem direta do corpo governante. Esses sujeitos indefinidos, alguns, não tinham nenhum poder de publicar absolutamente nada nas publicações dos líderes, supostamente empossados pelo próprio Espírito de Deus em pessoa. As palavras seguintes mostram que eles quiseram se isentar das trágicas consequências resultantes dessa doutrina inventada por eles mesmos. Como sempre, os pretensos substitutos de Cristo tiraram o corpo fora e, como sempre, não pedem desculpas pelas consequências de seu erro doutrinário. Infelizmente, não temos como saber o número de vítimas fatais que essa doutrina causou nesses 12 anos, de 1968 a 1980, mas temos como saber hoje, pelo relatório mundial, a quantidade de pessoas que têm seus nomes na lista de membros que apoiam incondicionalmente os líderes religiosos que inventaram aquela doutrina. O seu nome está nessa lista? No passado, a autoproclamada Organização de Jeová imprimiu diversas publicações que demonizavam as vai-chinas. Tenho que falar assim para o YouTube não banir o vídeo. Na revista The Golden Age, nome esotérico traduzido A Era Dourada ou A Idade de Ouro, atualmente Despertai, em inglês, de 4 de fevereiro de 1931, nas páginas 293 a 295, depois você volta e pausa o vídeo para ler. Tinha um parágrafo que dizia que a vai-china são é uma violação direta da aliança eterna que Deus fez com Noé após o dilúvio. Notem bem isso. Esse mesmo texto que eles dizem que as vai-chinas são uma violação direta da aliança eterna que Deus fez é o mesmo texto usado até hoje pelos pretensos substitutos de Cristo para dizerem que a aliança eterna dada por Deus proíbe as transfusões de sangue para toda a humanidade. Mas o imutável Deus da Organização de Jeová mudou de ideia. De novo, na revista A Sentinela, de 1º de janeiro de 1954, página 15, na seção Perguntas dos Leitores, tem a seguinte questão. É a vai-sina são uma violação da lei de Deus que proíbe receber sangue no sistema orgânico? A resposta. O assunto de vai-china são deve ser decidido por aquele que tem de enfrentá-lo. Cada um tem de levar as consequências de qualquer atitude e ação que tomar para com um caso de vai-sina são obrigatória.
Depois de considerar o assunto, não nos parece estar em violação do pacto eterno feito com Noé, como expressa em Gênesis 9:4, e nem contrário ao mandamento divino relacionado que aparece em Levítico 17, de 10 a 14. Certamente, não se pode arguir ou provar razoável ou biblicamente que, por ser vaishnava, a pessoa inoculada esteja comendo ou bebendo sangue, consumindo-o como alimento ou recebendo uma transfusão de sangue. A vaishnação não tem qualquer relação ou qualquer semelhança com o casamento entre os angélicos, filhos de Deus, e as filhas dos homens, como descrito em Gênesis 6, 1 a 4. Pessoal, parece que eles também tiveram essa crendice aí. Na outra página, portanto, toda objeção em bases bíblicas quanto à vaishnação parece não ter fundamento. Continuando, a vaishnação realmente resulta no fortalecimento da vitalidade do sangue para resistir à enfermidade contra a qual a pessoa é inoculada. Como vimos, Gênesis 9, que antes, segundo eles, proibia as vaishnas e as transfusões de sangue, agora não mais proíbe as vaishnas, mas continua proibindo transfusões de sangue para toda a descendência de Noé, não é? Qual é a coerência desse ensino? No passado, as frações de sangue também eram proibidas pela lei imutável do Deus do corpo governante. A revista A Sentinela, de 15 de março de 1962, página 173, parágrafo 14, diz em parte: o desrespeito pela lei de Deus está tão generalizado que o sangue integral, o plasma de sangue ou frações de sangue são usados livremente em inúmeros produtos que são vendidos para alimento. Por exemplo, diz-se que alguns enlatadores de carnes adicionam sangue como parte de sua fórmula regular de salsichas, linguiças e outros frios. Podem não chamar isso de sangue, mas, a despeito de como o chamem, se for sangue ou frações de sangue, está errado. Mas, por incrível que pareça, o imutável Deus dos pretensos substitutos de Cristo mudou de ideia outra vez, como já havia mudado de ideia no caso dos transplantes de órgãos e das vaishnas. E as frações de sangue também passaram a ser aceitas pelas testemunhas de Jeová como questão de decisão pessoal. Na publicação Nosso Ministério do Reino, de março de 2007, havia um folheto avulso escrito, guarde, com o título Como encaro as frações de sangue e os procedimentos médicos que envolvem o uso de meu próprio sangue? Nota-se destacadamente que colocaram no indivíduo testemunha de Jeová decidir se aceitará frações de sangue ou não. Mas, quanto aos componentes primários do sangue, o periódico mensal disse: a Bíblia ordena aos cristãos que se abstenham do sangue. Atos 15:20. Por isso, as testemunhas de Jeová não aceitam transfusões de sangue total ou de seus 4 componentes primários, a saber, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Elas também não doam sangue nem o armazenam para seu próprio uso numa possível transfusão. Vejam, elas se basearam na extinta lei de Moisés para esta afirmação e até citaram Atos 15 para dizer que a Bíblia condena as transfusões de sangue. Mais adiante, neste vídeo, você verá que não é bem assim. Mas a liderança das testemunhas de Jeová não aceitam a lei de Moisés em sua totalidade, mas apenas certas frações da lei. Senão, teriam que guardar o sábado, praticar a circuncisão, não comer gordura, não comer carne de porco, enfim,
todos os 613 mandamentos da lei de Moisés. Você quer uma prova? A tradução do Novo Mundo, edição de 2015, a Bíblia exclusiva das Testemunhas de Jeová, diz em Levítico 3,17: Este é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que morem. Não comam nenhuma gordura nem sangue algum. Será que os seguidores dos substitutos de Cristo se abstêm de comer uma carne assim? Ora, não está no mesmo versículo que proíbe o sangue? Uma testemunha de Jeová jamais compraria um veículo obtido de forma pecaminosa, isto é, roubado, pois isso viola a lei de Deus. Será que esta mesma testemunha de Jeová aceitaria obter uma fração do veículo obtido de forma pecaminosa? Ah, claro que não, não é mesmo? Mas, depois de algum tempo, os seguidores do corpo governante passaram a aceitar sem peso na consciência frações de sangue. Sangue este que foi obtido por meios, segundo eles, pecaminosos. Não podem sequer trabalhar em um banco de sangue. Eles acreditam que as pessoas que vão ao banco de sangue fazer a doação, que vai virar frações de sangue para o benefício dos seguidores do corpo governante, estão pecando contra Jeová. E por isso, vão ser exterminados no Armagedon pelo seu amoroso Deus. As testemunhas de Jeová aceitam numa boa as frações de sangue que foram obtidas pecaminosamente pela doação de sangue dos que eles chamam de pessoas do mundo. E, ironicamente, acredito que essas pessoas do mundo que doaram sangue para as frações que elas se beneficiam não serão salvas porque desobedeceram à lei do amoroso Deus do corpo governante ao doarem sangue. A liderança das Testemunhas de Jeová afirma que sua organização é dirigida por Espírito Santo. Não o Espírito Santo que eles grafam com iniciais minúsculas, mas uma mera força ativa impessoal. Mas abandonaram essas supostas orientações imutáveis do Espírito Santo e passaram a aceitar frações de sangue, transplantes de órgão e as vaixinas, numa boa. O livro de 2015, Mantenha-se no Amor de Deus, na página 77 da versão impressa, parágrafo 10, diz em parte: As testemunhas de Jeová entendem que abster-se de sangue significa não aceitar transfusões de sangue e não doar ou armazenar seu próprio sangue para ser usado em transfusões. E na página 78, no mesmo parágrafo, continuam: Não aceitam os 4 componentes primários do sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Quem estava errado nessa questão? O imutável Deus do corpo governante da época que proibia vaixinas, transplantes de órgãos e frações de sangue? Ou o imutável Deus do corpo governante de agora que permite as vaixinas, transplantes de órgãos e frações de sangue? Ou nenhuma dessas decisões partiram do verdadeiro Deus Pai das Escrituras Sagradas? E como fica a questão das pessoas que perderam suas vidas por serem leais, não ao verdadeiro Deus, mas a uma organização terrena de homens? Foi essa a sabedoria que desce de cima? Falando em lealdade a uma organização terrena, essa revista Despertai, de 22 de maio de 1994, chamada por alguns de a Revista da Morte, mostra vários casos de filhos de testemunhas de Jeová que perderam suas vidas porque foram doutrinados pelos autoproclamados substitutos de Cristo a recusarem transfusões de sangue. Essa revista pode ser lida até hoje na biblioteca online no site oficial das Testemunhas de Jeová. O link e o QR Code estão aí. Em vista de tudo que você viu até agora nesse vídeo, você imaginaria uma testemunha de Jeová, doutrinada pelo corpo governante, introduzindo no corpo de seu filho
uma substância repleta de um componente primário do sangue para sustentar a vida dele? Se você conhece bem as doutrinas de homens do corpo governante, diria que um seguidor do corpo governante jamais faria ou aceitaria isso, por lealdade absoluta e incontestável à sua liderança suprema. Mas você vai ficar pasmado de saber que milhões de fiéis seguidores do corpo governante do mundo todo dão a seus recém-nascidos uma substância repleta desse componente primário do sangue. O corpo governante tem conhecimento dessa prática, mas faz vistas grossas a ela. E que substância é essa? Depois de você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, eu continuo. Ah, você já deu um like? Já se inscreveu também? Bom, nesse caso, vamos prosseguir. Convido você a abrir seu navegador preferido no computador. No celular é meio complicado. Estou usando o Opera GX, escreve-se Opera GX, para essa captação de tela. Na barra de endereço, digite jw.org/pt e tecle Enter. Este é o site oficial das Testemunhas de Jeová em português do Brasil. Role a página com o controle deslizante até embaixo e toque no ícone Biblioteca Online da Torre de Vigia. Tecle em Digite um assunto e digite Colostro e tecle Enter. Dentre milhares de publicações na Biblioteca Online desde 1950, só temos 12 artigos que mencionam o colostro. Abra uma nova aba e digite jw.org/en e tecle Enter. Role a página até embaixo e clique no ícone Watchtower Online Library. No campo Enter Topic, digite Colostrum e tecle Enter. Colostrum só aparece em 12 artigos. Além desses 12 artigos online, há mais 3 artigos na revista Awake, Despertai, que não constam na biblioteca online porque a organização não quer deixar disponível ao público as revistas Awake, Despertai, anteriores a 1970. Seria por que motivo, hein? Revista Awake, de 22 de junho de 1954, página 18. A primeira vez na história da autoproclamada Organização de Jeová em que a palavra colostro aparece. Como eu sei disso? É porque eu tenho todas as publicações desde 1879 e até as de Nelson Barbour, da época em que ele e Charles Taze Russell eram sócios. Esta é a revista em inglês e esta é a tradução feita pelo Yandex Translator. Eu não vou ler tudo, você pausa o vídeo depois para ler. Aqui mostra que a liderança da autoproclamada Organização de Jeová já sabia que o colostro contém uma substância que a liderança até hoje proíbe. Mas notem, eles nunca mencionam o nome dessa substância no mesmo artigo que tem a palavra colostro. Nesta revista Awake, de 8 de julho de 1958, página 18, eles apenas disseram que o colostro contém elementos que promovem a imunidade a doenças, mas, novamente, não falaram o nome dessa substância. E nesta revista Awake, de 22 de junho de 1965, página 31, apenas fala que criadores de vaca misturavam sangue ao colostro para aumentar a imunidade dos bezerros. Os 12 artigos posteriores que mencionam o colostro vamos encontrar na Biblioteca Online. Voltando na Biblioteca Online em português, notem que, em ordem de data crescente, a última menção de colostro foi na revista Despertai de 22 de agosto de 1994, página 12, há mais de 27 anos. Isso foi no século passado. Isso foi no milênio passado. Depois disso,
Nunca mais houve menção do colostro nas publicações da autoproclamada Organização de Jeová. A revista explicou: ao amamentarem, as novas mamães suprem ao recém-nascido uma substância amarelada ou clara chamada colostro. Esse ouro líquido é extremamente benéfico para o bebê. Contém componentes que combatem bactérias prejudiciais. Também é rico em proteínas e tem baixo teor de açúcar e gordura, o que o torna o alimento ideal nos primeiros dias de vida. E continuou no parágrafo seguinte: as mães, de modo geral, começam a produzir o leite sem colostro de 2 a 5 dias após o parto. O fluxo mais intenso de sangue nos seios, nessa ocasião, pode aumentá-los e deixá-los sensíveis. É normal. Vejam, o corpo governante sabe que o colostro contém componentes que combatem as bactérias que poderiam nos prejudicar, mas enfrentaria muitos problemas se divulgasse para seus leais seguidores. Que componentes são esses? O que são esses componentes que combatem bactérias prejudiciais que o corpo governante não mencionou nesta revista? Jamais o corpo governante publicou um artigo que tivesse o nome desse componente e a palavra colostro, nem na frase, nem no parágrafo e muito menos no artigo. A revista menciona um aumento no fluxo de sangue nos seios da mãe que amamenta. A revista não explicou, mas, seguidores do corpo governante, vocês ficarão estarrecidos quando eu mostrar nesse vídeo por que o corpo governante não explica o motivo desse aumento do fluxo de sangue. No livro de 1998, Existe um Criador que se importa com você? Página 82, o corpo governante deixou escapar o nome desses componentes que combatem bactérias prejudiciais. Glóbulos sanguíneos brancos em nosso corpo combatem as bactérias que poderiam nos prejudicar. Sim, o corpo governante sabe que o colostro, alimento criado por Deus, é repleto de glóbulos brancos, algo que o corpo governante proíbe a todas as testemunhas de Jeová sob pena de excomunhão. É verdade que nenhuma mulher testemunha de Jeová foi excomungada ou desassociada por amamentar seu bebê, pois isso seria um absurdo e ninguém em sã consciência entraria em uma organização assim. Mas quais seriam as consequências éticas, morais, financeiras, se o corpo governante publicasse hoje que um dos componentes primários do sangue que eles proíbem para seus fiéis seguidores é fornecido por Deus como alimento aos recém-nascidos de várias espécies de mamíferos, inclusive a espécie humana? Será que os fiéis fariam uma fuga em massa da autoproclamada Organização de Jeová? Como ficaria a situação se uma testemunha de Jeová descobrisse que aquilo que sua liderança suprema proíbe a eles desde meados do século XX é dado de graça pelo próprio Criador para suas criaturinhas mamíferas desde antes da criação do homem? Se divulgassem hoje que o colostro contém 2/3 de seu volume com um componente primário do sangue que eles proíbem, como ficaria a situação da Organização de Jeová perante a justiça, com os pais que enterraram seus filhos prematuramente por obedecerem a uma doutrina inventada por homens? Estamos aqui na biblioteca online da Torre de Vigia, onde está escrito aqui, digite um assunto. Vamos digitar primeiramente colostro, glóbulos brancos. É só digitar essas 3 palavras e dar Enter. Olha aí, pessoal, em ordem de ocorrência na mesma frase,
Nenhum documento contém os termos pesquisados. Vamos ver aqui então na ordem de parágrafo. Opa, parágrafo também. Nenhum documento contém os termos pesquisados. Vamos ver aqui se tem algum artigo que tem todas as palavras no mesmo artigo. Olha aí, ó. Em toda a história da Torre de Vigia, desde 1879, não existe nenhum documento que contém os termos pesquisados. Essas palavras colostro, glóbulos, brancos, no mesmo documento. Agora vamos ver aqui no chamado por eles de Mundo de Satanás, aqui no Google de Magoogle, vamos digitar aqui as mesmas palavras que digitamos lá na Santa Biblioteca de Jeová. Colostro, glóbulos, brancos, e vamos dar Enter. Olha aí, ó, o Google retornou 9.800 resultados, 9.800 links que contêm aqui as palavras colostro, glóbulos, brancos, na mesma matéria. Vamos fazer também uma pesquisa aqui no Bing.com, que é um excelente site de busca, por aquelas mesmas palavras, né? Colostro, glóbulos, brancos, e dar Enter. Resultou 87.900.000 resultados. Olha, o Bing está matando aqui o Google, hein? Esse é o Microsoft Bing, retornou tudo isso aqui de resultados de sites que contêm as palavras colostro, glóbulos, brancos. O número no Bing, no Google e no site da Santa Organização de Jeová, 0. Tudo bem? Vamos pesquisar aqui no site de Jeová sobre as palavras colostro e leucócitos e clicar na lupa. Olha aí, pessoal. Nenhum documento contém os termos pesquisados. Não tem nenhum documento que tenha a palavra colostro e leucócitos na mesma frase. Mas será que tem aqui em parágrafo? Olha, eu cliquei aqui, nenhum documento. Isso daí desde 1879, eu nunca vi matéria que foi publicada que tem colostro e leucócitos juntas. Todas as palavras no mesmo artigo. Será que tem? Olha aí, ó, no site da Organização de Jeová não tem colostro e leucócitos no mesmo artigo. Vamos abrir agora aqui uma nova aba e entrar de novo aqui no google.com e digitar aquelas mesmas palavras que a gente digitou lá no site da Organização de Jeová. Vamos buscar por colostro e leucócitos no Google de Magoogle. Tem 39.700 resultados para colostro e leucócitos. Vamos fazer uma busca aqui no Microsoft Bing sobre essas palavras, colostro e leucócitos. Olha isso, o Bing encontrou 341.000 ocorrências das palavras colostro e leucócitos no mesmo site, e enquanto o Google achou 39.700 resultados, mas no site da Organização de Jeová nenhum documento contém os termos pesquisados. Uau! Vamos fechar tudo isso aqui. Vamos agora aqui entrar na biblioteca online em inglês, wol.jw.org/n e dar Enter. Estamos aqui na biblioteca online da Watchtower em inglês, Watchtower Online Library. Nesse campo aqui que está escrito aqui em cima, ó, Enter Topic, vamos digitar as palavras aqui, colostrum white blood cells, e vamos tocar na lupa ou dar Enter. Olha aí, pessoal, em ordem de sentença não ocorreu nada, em ordem de sentença é frase, né? Vamos ver se no parágrafo tem? Olha aí, em parágrafo também não tem nada. Vamos ver se tem essas palavras aqui no artigo. Olha aí, ó, não tem nenhum artigo que contém estas palavras. Agora vamos ver aqui no Google de Magoogle, digitar essas mesmas palavras aqui, colostrum white blood cells. O Google de Magoogle resultou em 1.670.000 resultados em 0,5 segundos. Uau! Vamos ver aqui no Microsoft Bing, colostrum white blood cells, e vamos pesquisar. Olha aí, pessoal! Encontrou 1.090.000.000 de resultados sobre isso aí. 1.090.000.000 de resultados no Bing, 1.670.000 resultados no Google e 0 no santo site de Jeová. Agora vamos retornar aqui no santo site da Organização de Jeová e vamos digitar as palavras colostrum leucócitos em inglês e vamos ver aqui quantas vezes ocorre essas duas palavras. Olha aí, pessoal. Na mesma sentença, não tem nenhum documento. Vamos ver aqui se acontece em parágrafo essas duas palavras, colostrum e leucócitos. Também não acontece em parágrafos. Vamos ver aqui em ordem de artigo, se existe algum artigo em que ocorrem essas duas palavras. Vamos ver? Não tem.
Por que será que o corpo governante nunca colocou essas duas palavras no mesmo artigo, frase ou parágrafo? Vamos ver aqui agora no Google de Magoogle. Colostrum leucocytes. Isso daqui é pesquisa em inglês. Vamos dar Enter. Olha aí, achou 190 mil resultados, onde tem essas palavras aqui, ó. Colostrum e leucócitos. Vamos ver aqui no Microsoft Bing. Retornou 2.820.000 resultados de leucócitos e colostrum. Enquanto que no Google, 190 mil resultados e no santo site da Organização de Jeová, 0. Agora, testemunha de Jeová, você vai ficar estarrecida de horror de ver por que o corpo governante parou de publicar matérias sobre colostro e por que ele não publica nenhum artigo que contém as palavras colostro e glóbulos brancos ou colostro e leucócitos no mesmo artigo. Vamos lá? Fiz aqui uma pesquisa usando o navegador Opera, buscando as palavras colostro e leucócitos, ou colostro e glóbulos brancos, e eu resolvi anotar aqui alguns sites que eu quero mostrar umas coisas interessantes para vocês. O Opera permite aqui que armazene vários contextos de exibição de páginas. Por exemplo, aqui no contexto 1, eu separei para vocês 7 sites que provam que o colostro contém glóbulos brancos. Não apenas isso, mas nesse contexto aqui, isso é uma prova de que também o leite posterior ao colostro também contém glóbulos brancos. E esse último aqui vai provar que no leite de vaca, o leite bovino, também tem glóbulos brancos, que o corpo governante proíbe. Vamos primeiro aqui ver o contexto 1. Eu separei 7 sites aqui que provam que o colostro contém leucócitos ou glóbulos brancos. Esse primeiro que você está vendo aqui é da Wikipédia. Esse daqui é o link, certo? Esse daqui é um complemento que eu estarei no Opera para mostrar QR Code. Esse aqui é o QR Code deste link aqui. Tudo bem? Então, na Wikipédia, a ocorrência nesse link aqui de leucócitos, ele ocorre 2 vezes. Certo? Vem provando aqui que o colostro contém leucócitos. Vamos agora aqui para o segundo. Aqui vimos que a ocorrência de glóbulos brancos acontece 3 vezes. Como que você pode ver, pessoal, a ocorrência de palavras ou frase em um site? Vou ensiná-los. Você aperta Ctrl F, certo? E digita o que você quiser achar. Se ele aparecer, é porque tem as palavras. Se não aparecer nada, ele aparece 0 aqui. Esse é o site medela.com.br, que vai falar aqui sobre a jornada da mãe e o colostro. Esse daqui é o QR Code que você pode acessar essa página aqui, para você não ter que digitar manualmente tudo isso aqui. Nessas 3 ocorrências de glóbulos brancos, vamos ver aqui a primeira dela, né? Até 2/3 das células do colostro são glóbulos brancos, que protegem contra infecções, além de ajudar o bebê a iniciar sua própria defesa. Tudo bem, vamos ler só esse primeiro parágrafo aqui. Tem uma referência aqui. Pronto, é essa referência aqui. Que você, ao acessar o site, você pode ver esta referência aqui, tudo bem? Vamos então para o site seguinte, que é esse terceiro que eu separei para vocês aqui, ó. Esse daqui é o link do site. Esse daqui é o QR Code que você pode acessar esse site. Então vamos mostrando aqui no site Bruna Grazi a diferença do colostro e leite materno. Certo? O colostro aqui é mais amarelado, né? O leite já fica branco, né? Aqui nesse site vamos ver aqui o que diz nessa primeira ocorrência de 3 de glóbulos brancos. Olha só, pessoal. Até 2/3 das células do colostro são glóbulos brancos, que protegem contra infecções, além de ajudar o bebê a iniciar sua própria defesa. Os glóbulos brancos são importantes para as respostas imunológicas. Até aqui tudo bem. Depois, se quiser, pausa o vídeo para ler mais. Você conseguiria imaginar o corpo governante dando uma informação como esta? Vamos aqui para o quarto site aqui que eu separei. A palavra leucócito, nesse site aqui, é um site de Portugal, né? Ela ocorre uma vez, a palavra leucócito, neste site. Aqui está o QR Code para você acessar esse site. O colostro, o que é e quando é produzido. Vamos ler aqui o parágrafo 1, que diz aqui, ó.
O colostro reúne uma grande quantidade de proteínas e de agentes de defesa contra infecções como imunoglobulinas A, lactoferrina, células brancas, leucócitos, citoquinas, entre outros, facilitando também a digestão do bebê, cujo sistema ainda está em maturação após o nascimento e a eliminação intestinal do bebê. Vamos ver aqui o quarto site. Colostro, como o primeiro leite da mãe, beneficia o bebê. Esse daqui é o link do site e esse daqui é o QR Code deste site. Nesse site aqui eu achei interessante essa frase aqui, ó. Essa marcação em verde aqui é minha, tá, pessoal? Eu posso tirar ela daqui e eu posso colocar de novo com Ctrl F e fazer a busca novamente aqui. O alimento também é essencial no crescimento saudável do bebê, visto que ele tem em sua composição glóbulos brancos que são responsáveis por produzirem anticorpos. Você lembra daquilo que o corpo governante publicou sobre o colostro? Só que ele não disse que tem glóbulos brancos, né? Por que será que ele não informou isso, né? Será que esqueceu? Vai ver, né? Aqui o sexto site, Casembrapa. Você pode fazer a ligação nesse número aqui, no 0800, mandar um e-mail ou mandar uma mensagem de Telegram. Pode ver que são pesquisas acadêmicas sérias. Vamos buscar aqui sobre a ocorrência de glóbulos brancos. O colostro, líquido amarelado que surge após o parto, cumpre o papel de proteger a criança contra doenças e infecções por todos os anticorpos, glóbulos brancos, proteínas, vitaminas e minerais que possui. Então, pessoal, aí mais um site aí testemunhando que o colostro contém glóbulos brancos, que é proibido pelo corpo governante. O último aqui eu vou mostrar o colostro, o que é e qual a importância dele para seu bebê. Aqui está o link do site e aqui está o QR Code para você acessar, né? Vamos buscar aqui a palavra leucócitos. Pronto. Achamos aqui, ó. Quando o colostro começa a ser produzido, o colostro dura aproximadamente 3 dias após o nascimento do bebê e contém proteína, lactose, gordura, leucócitos, vitamina A, E, K, além de imunoglobulinas, que são um tipo de proteína de ação específica para o desenvolvimento do sistema imunológico do bebê, entre outros. Tá, depois você pode visitar esse site aqui, né, e fazer a sua leitura completa dele. Eu não quero mostrar a informação aqui, pessoal, pela metade, tudo bem? Tudo que eu estou mostrando aqui você pode conferir depois na íntegra. Então, né, eu mostrei aqui 7 testemunhas, o corpo governante exige 2, eu mostrei 7 testemunhas aqui de que o colostro contém glóbulos brancos, informação que o corpo governante omite. No contexto 2, não vamos mais falar sobre o colostro, vamos falar agora sobre o leite que vem após o colostro em si, certo? Esse aqui é o primeiro site que é dessa série de 7. Tem uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. No leite maduro, os leucócitos representam aproximadamente 2% do componente celular. Em contraste, os leucócitos compreendem até 70% do componente celular no colostro e até 94% em resposta a uma infecção do bebê ou da mãe. A composição dos leucócitos por subtipo varia, mas macrófagos e neutrófilos constituem uma maior proporção do que os linfócitos. São os tipos de leucócitos que existem, né? Interessante que essa informação aqui, ó, até aproximadamente 2% das células do leite da mãe para o bebê contém aquilo que o corpo governante proíbe, são os leucócitos. Tudo bem? Vamos aqui agora para o segundo site que eu separei. Leite materno oferece um exército de defesa. Isso daqui é do site da revista Super Interessante. Esse é o link da matéria. Esse aqui é o QR Code da matéria que você pode acessar. Interessante que eu fiz aqui, quando eu estava fazendo a busca, eu achei interessante essa informação aqui. Ó, isso daqui não está grifado no site, tá, pessoal? Foi eu que grifei aqui, dando Ctrl F e fazendo a busca por essa frase aqui, ó. Por que o estômago do bebê não destrói os anticorpos que estão no leite materno? Boa pergunta. A acidez do estômago mata todos os anticorpos que caem lá, mas o estômago dos bebês é bem menos ácido. Assim, presta atenção,
uma parte dos anticorpos que ele bebe junto com o leite materno consegue sobreviver e passar para a corrente sanguínea. Gente, isso daqui pode se chamar que é literalmente uma transfusão de sangue. Uma parte dos anticorpos que ele bebe, que saiu do sangue da mãe, vai parar na corrente sanguínea do bebê. Você já imaginou o corpo governante publicando uma revista com esse conteúdo? De que parte do sangue da mãe vai parar no sangue do bebê? Você imaginou isso? Terceiro site que prova que o leite tem glóbulos brancos ou leucócitos. Nesse site aqui vamos achar essa informação, que eu já digitei aqui para ficar mais rápido para a gente. Macrófagos ou neutrófilos são os leucócitos, glóbulos brancos mais comuns no leite humano e atuam rodeando e destruindo bactérias patológicas. Os macrófagos também fabricam a lisozima, uma enzima que destrói bactérias mediante a desorganização de sua parede celular. Então aqui é um dos componentes, né, do leite, não do colostro, né? É do leite materno, que ele tem esse componente que o corpo governante proíbe, que porém é criado por Deus. Aqui o quarto site. Esse site aqui, você pode ver, esse aqui é o link do site. Esse daqui é o QR Code para você visitar o site. Uma busca por leucócitos nessa matéria mostrou que ele ocorre 10 vezes nesse site. Você pode ver aqui que o leite materno também contém leucócitos. Vamos para o outro site aqui, esse daqui acho que é o quinto, né? Glóbulos aparecem 2 vezes nesse site. Aqui é o link do site, aqui é o QR Code do site. Vamos ver o que acontece nessa primeira ocorrência da composição do leite materno. Não está falando do colostro, mas agora está falando do leite, tá? Esse daqui é o colostro, esse daqui é o leite, são os estágios dele, né? A primeira ocorrência aqui de glóbulos diz assim, ó. De que é feito o leite materno? Milhões de células vivas, isso não é leucócito morto, é vivo, né? Milhões de células vivas. Estas incluem glóbulos brancos, que reforçam o sistema imunitário, e células estaminais, que podem ajudar no desenvolvimento e regeneração dos órgãos. Tem a referência aqui, que é só clicar em cima, que ele vai mostrar aqui qual a referência é esta aqui. Vamos aqui ao sexto. No site bb.com.br, da editora Abril, esse daqui é o site. E esse daqui é o QR Code para você acessar esse site. Tem 2 ocorrências de leucócitos nesse site. Eu quero ler esse parágrafo inteiro que tem uma informação muito importante. De fato, embora se conheça os inúmeros benefícios do leite materno, observar isso na prática é mesmo fascinante. De acordo com um estudo de 2013, publicado no periódico científico Clinical e Translational Immunology, eu não sei ler inglês, pessoal, o leite da mãe consegue se adaptar às necessidades do bebê. Isto seria possível porque, durante a amamentação, quando os níveis de ocitocina caem, os ductos mamários diminuem de tamanho e o leite retorna por esses canais, provavelmente levando também a saliva do bebê. Segundo a pesquisa da Universidade de Western, na Austrália, isto significa que os micro-organismos dos pequenos podem ser transferidos de volta para o peito da mãe, estimulando uma resposta imunológica. Assim, a composição do leite materno acaba sendo modificada, apresentando um aumento nas taxas de leucócitos, o que protege a criança de infecções. Você imaginaria o corpo governante dando uma informação dessa para as testemunhas de Jeová, que o leite materno, coisa que Deus produziu, vai contra o Jeová que eles ensinam? Não, né? Vamos agora para a última testemunha de 7, de que o leite materno contém glóbulos brancos. Esse aqui é o site pbgenial.com.br e esse daqui é o QR Code para você acessar a matéria. A palavra leucócitos ocorre 2 vezes nesse artigo. Vamos ler aqui o que diz na primeira ocorrência. Defesas celulares. Como acontece com as moléculas defensivas, as células imunológicas são abundantes no leite humano. Eles consistem em glóbulos brancos ou leucócitos que lutam contra as infecções e ativam outros mecanismos de defesa. Pessoal, eu citei aqui 7 testemunhas, né? O corpo governante exige 2 testemunhas. Pronto, eu mostrei 7 de que o
leite contém leucócitos ou glóbulos brancos. Nesse primeiro aqui eu mostrei que o colostro contém. E agora? Agora eu vou mostrar algo muito importante para vocês, que é o contexto 3. O que será que tem? Vamos clicar aqui no contexto 3. Isso daqui eu separei para vocês 3 sites que provam que o leite bovino, o leite de vaca, contém também componente que o corpo governante proíbe. Esse primeiro aqui eu já deixei marcado aqui que ele tem 6 ocorrências de leucócitos. É interessante, né? Que o leite da vaca, que a gente compra lá no supermercado e leva para casa e dá para as crianças, até os adultos tomam, até as testemunhas de Jeová tomam leite de vaca, ele contém leucócitos, aquilo que o corpo governante proíbe. E esse daqui é o QR Code para você acessar o site, tudo bem? Na segunda aqui, esse é o site, e esse daqui é o QR Code para você acessar o site. Aqui nesse site eu achei interessante mostrar nessa ocorrência aqui, ó, contagem de células somáticas do leite, CSS. Ele diz que em vacas sadias, não está falando de vaca que está doente, não. A vaca doente esse número pode aumentar, tá? Em vacas sadias e com boa saúde da glândula mamária, possuem valores de CSS de até 200 mil células por mililitro de leite. Já pensou o corpo governante publicar algo assim do leite de vaca, né? Seria inadmissível, né, pensar uma coisa dessa. Vamos ver aqui o terceiro site. A ocorrência aqui de leucócitos. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dele. Você pode pausar e fazer a leitura do que você quiser. As células somáticas fazem parte do mecanismo natural de defesa do animal e são representadas basicamente por leucócitos e células epiteliais. Tá, o resto você pode depois ler com o tempo. Você pausa o vídeo aí e faz a leitura, né? Tudo bem? Aqui nós mostramos, nesse contexto 1 aqui, 7 sites que provam que o colostro da mulher, leite materno, possui glóbulos brancos, que é proibido pelo corpo governante. Nesse segundo contexto aqui mostramos 7 sites testemunhando que o leite materno, após o colostro, também contém glóbulos brancos ou leucócitos, que o corpo governante proíbe. E nesse último aqui, o último contexto, mostramos 3 sites que mostram que o leite de vaca contém glóbulos brancos, que o corpo governante proíbe. Não existe leite bovino 100% isento de glóbulos brancos ou leucócitos, proibidos pelo corpo governante. Resta saber se, com essa informação publicada, os substitutos de Cristo venham também a proibir que seus fiéis consumam leite de vaca. Você conseguiu observar que existe uma enorme diferença entre o falso Deus impingido pelo corpo governante e o verdadeiro Deus, criador de tudo? O verdadeiro Deus criou as fêmeas mamíferas com essas características. Os glóbulos brancos da corrente sanguínea da mãe vão parar pela amamentação na corrente sanguínea do bebê. Amamentar é literalmente uma transfusão de sangue, no mais pleno sentido da palavra. Quem é o verdadeiro Deus que criou as fêmeas mamíferas com essa característica? Para um adorador dos pretensos substitutos de Cristo, é extremamente doloroso e desconfortável admitir que a Bíblia mostra Jesus como sendo o verdadeiro Criador de tudo. A liderança das Testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo, mas publicaram uma revista que fala da divindade de Satanás. Na Bíblia deles, em Mateus 4, de 1 a 3, em todas as edições, grafam Espírito e Filho com inicial minúscula, mas grafam Diabo e Tentador com inicial maiúscula, dando mais honra ao diabo do que ao que criou tudo o que existe. Mas a própria Escritura Sagrada nos mostra que Jesus é o Deus Criador de tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. O que edificou todas as coisas é Deus. Jesus é o Deus que nos comprou com seu próprio sangue.
Jesus não é aquele que reside em densas trevas. Jesus é o único que tem a imortalidade e habita na luz, ao qual seja a honra, o poder para sempre. Amém. Jesus é o verdadeiro Deus, assim como o Pai é o verdadeiro Deus. Em Jesus habita corporalmente, não espiritualmente, a sã doutrina diz corporalmente, toda a plenitude da divindade, e não uma mera qualidade divina, como diz na Bíblia falsa do corpo governante, mas a divindade em pessoa. Seguidores do corpo governante, vejam se aprendem a crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Questão 1 de 10. Uma mãe testemunha de Jeová que dá a seu filho uma substância repleta de glóbulos brancos deve ser desassociada, expulsa, excomungada da Santa Organização de Jeová? O corpo governante sabe e oculta a informação de que o colostro, criado por Deus, contém 1/3 de seu volume em glóbulos brancos, mas proíbe glóbulos brancos e outros componentes primários do sangue para as testemunhas de Jeová, como mostra a Sentinela de 15 de junho de 2004, página 22. As testemunhas proíbem a administração de transfusão de sangue total, de papas de hemácias, de plasma, bem como de concentrados de leucócitos e de plaquetas. As testemunhas recusam a transfusão de sangue total ou de qualquer dos seus 4 componentes primários. Diante desse fato incontestável, surge a questão: uma mãe testemunha de Jeová que dá a seu bebê uma substância que contém glóbulos brancos ou leucócitos, um dos 4 componentes primários do sangue, deve ser expulsa, desassociada, excomungada da Santa Organização de Jeová e sofrer o mesmo tratamento amoroso que o corpo governante ordena que seus seguidores tratem todos os desassociados e dissociados? Questão 2 de 10. Será que o colostro de Maria, mãe de Jesus, milagrosamente não tinha glóbulos brancos, leucócitos, assim como a carne que os corvos levavam para Elias era devidamente sangrada segundo a lei de Moisés? Na revista A Sentinela, de 1º de abril de 1992, página 18, o corpo governante afirmou categoricamente que os corvos que levavam alimentos ao profeta Elias no ermo obedeciam à lei de Moisés e levaram para Elias carne devidamente sangrada, segundo a lei de Moisés. Quando Maria amamentou o recém-nascido Jesus com seu colostro, houve também um milagre de Jeová para que esse colostro não tivesse glóbulos brancos, assim como fez para que os corvos que levassem para Elias carne devidamente sangrada, segundo a lei? Se não houve intervenção miraculosa de Jeová nesse caso, significa isso que Maria pecou contra o corpo governante ao dar como alimento para Jesus uma substância que contém glóbulos brancos, proibido pelo corpo governante? E Jesus? Pecou ele ao aceitar como alimento uma substância que contém glóbulos brancos ou leucócitos, um dos 4 componentes primários do sangue proibidos pelo corpo governante? Vimos na revista Despertai, de 22 de maio de 1994, página 6, que o jovem Adrian foi doutrinado pelo corpo governante a pensar o seguinte sobre as transfusões de sangue. Penso que se me for dado sangue, isso seria como que me violentar, molestar meu corpo. Rejeito meu corpo nessas condições. Não posso pagar esse preço. Não desejo tratamento algum que use sangue, nem mesmo que inclua essa possibilidade. Resistirei ao uso de sangue. Será que Jesus rejeitou seu corpo nessas condições por ter se alimentado do colostro de Maria, repleto de glóbulos brancos?
Ou será que ele usou esse corpo para pagar o preço de redenção pelos nossos pecados, que Adrian não poderia pagar, nem ele, nem ninguém mais da humanidade? Tornou-se Jesus inapropriado para dar seu corpo e sangue em sacrifício pelos nossos pecados, por ter ele ingerido após seu nascimento um componente primário do sangue proibido pelo corpo governante? Questão 3 de 10. Quem já se alimentou com carne não sangrada no passado, não terá ressurreição? Na revista Despertai, de 22 de maio de 1994, páginas 5 e 6, o médico de Adrian disse que não daria transfusão de sangue a ele, nem mesmo sob ordem judicial, porque Adrian achava que a sua esperança bíblica de ganhar a vida eterna estaria ameaçada. Mas, na revista A Sentinela, de 15 de setembro de 2004, página 26, explicando sobre Deuteronômio 14, versículo 21, responde à pergunta: por que os israelitas podiam dar um animal morto não sangrado a um residente forasteiro ou vendê-lo a um estrangeiro, sendo que eles mesmos não podiam comê-lo? E a resposta do corpo governante foi: o estrangeiro e o residente forasteiro que não se tornavam prosélitos não estavam sob a lei e podiam usar animais mortos não sangrados de várias formas. E o parágrafo conclui: por outro lado, o prosélito estava sujeito ao pacto da lei, conforme indica Levítico 17:10. Proibia-se a tal pessoa ingerir o sangue de animal. Será que os cristãos estão sujeitos ao pacto da lei de Moisés? E como fica a aliança eterna de Gênesis 9? Será que o próprio Deus arruinaria de propósito a futura ressurreição desses estrangeiros e residentes forasteiros em Israel, permitindo que eles comessem do animal não sangrado? E se o cristão usar apenas certas frações da lei da antiga aliança, não estaria mostrando que ele desconsidera o sangue de Cristo que validou a nova aliança? E agora, como fica a situação da humanidade viva e dos já falecidos, visto que todos eles foram amamentados com uma substância que contém glóbulos brancos, proibida pelo corpo governante? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mostra que pessoas das nações, que não eram prosélitas do judaísmo, haviam recebido o Espírito Santo por crerem no Senhor Jesus. Estes haviam recebido o Espírito Santo enquanto seguiam o costume da época de comer carne não sangrada, bem antes de Atos 15. Até mesmo em Atos 15, versículo 8, o apóstolo Pedro mostrou claramente que o Espírito Santo havia descido sobre pessoas gentias, numa época em que não havia sido dada a elas a ordem de abster-se da carne de animais estrangulados, no versículo 29. Teria o Espírito Santo cometido o pecado imperdoável contra o corpo governante? Corpo governante, se não houvesse a intromissão dos adoradores de Jeová em Atos 15, versículo 1, Atos 15, versículo 29, teria acontecido com os cristãos? Ou vocês acham que foi um erro do Espírito Santo ter descido sobre pessoas crentes em Jesus que ainda tinham o costume das nações antes dos eventos em Atos 15, enquanto comiam carne não sangrada? Questão 4 de 10. Uma mãe testemunha de Jeová, para não alimentar seu bebê com uma substância repleta de glóbulos brancos, proibido pelo corpo governante, poderia dá-lo para seu animal de estimação? Seria considerado adubo se o derramasse no solo? Indo na contramão do conselho em 1 Coríntios 4, versículo 6, de não ir além das Escrituras, as testemunhas de Jeová chegaram ao ponto de afirmar que uma transfusão de sangue a um animal doméstico ou dar ao seu animal ração que suspeite que contenha sangue é uma violação das Escrituras. Na revista A Sentinela, de 15 de julho de 1964, página 447, na seção Perguntas dos Leitores, alguém fez essa seguinte pergunta: seria violação das Escrituras se um cristão permitisse ao veterinário dar transfusão de sangue a um animal de estimação?
E o que dizer sobre alimento de animal? Pode ser usado se houver motivo para se suspeitar que contenha sangue? Também, será que é permissível usar fertilizante que contenha sangue? O corpo governante respondeu categoricamente assim a esta pergunta: dar transfusão de sangue a um animal de estimação? Permiti-lo é sem dúvida violação das Escrituras. Usar sangue em transfusão, até mesmo no caso de um animal irracional, é incorreto. Quer no caso de humano, quer no caso de animal de estimação ou de qualquer outro animal sob a jurisdição do cristão. Os pais cristãos não podem arranjar saídas dizendo que o animal pertence a um filho menor e que, por isso, a criança não batizada pode autorizar por si o veterinário a administrar sangue. Não, os pais batizados têm a responsabilidade, pois têm autoridade sobre a criança e o animal. O corpo governante também afirmou no caso da ração para um animal de estimação. O que dizer, então, sobre alimento de animal? Pode ser usado se houver motivo para se suspeitar que contenha sangue? No que concerne ao cristão, a resposta é não. Na base dos princípios já mencionados. Esse N maiúsculo é deles. Portanto, se o cristão vir que na lista do rótulo da lata de comida para o cachorro ou para outro animal estão incluídos componentes de sangue, ele não poderá dar conscienciosamente tal produto a qualquer animal sob seus cuidados. A brochura de 1990, Como pode o sangue salvar sua vida? Página 17, o corpo governante fez essa afirmação, em vigor até hoje. As testemunhas de Jeová não aceitam transfusões de sangue total, de hemácias, de leucócitos, de plaquetas ou de plasma sanguíneo. Diante do exposto na revista A Sentinela de 15 de julho de 1964, página 447, e dessa brochura de 1990, uma vez que o colostro, criado por Deus, contém uma substância não aceita pelo corpo governante para seus governados, poderia uma mãe leal ao corpo governante retirar seu colostro e, para não dá-lo ao seu bebê recém-nascido, pois dar alimento contendo leucócitos é proibido pelo corpo governante, seria uma violação das Escrituras se essa mãe desse esse colostro para seu animal de estimação? Seria errado ela derramá-lo no solo, o que poderia ser enquadrado como adubo? Outra questão. Se um fiel ao corpo governante tiver uma cadela ou uma gata ou qualquer animal que pariu filhotes, e ele conscienciosamente permitisse que seu animal desse a seus filhotes o colostro, substância repleta de glóbulos brancos, deveria esse servo do corpo governante ser desassociado da Santa Organização de Jeová? E se um servidor do corpo governante ver sua cadela ou gata matar e comer sem sangrar uma ave ou outro animal qualquer e não impedir, deveria ele ser expulso da autoproclamada Organização de Jeová? Questão 5 de 10. O marido testemunha de Jeová teria alguma responsabilidade por ter engravidado sua esposa testemunha de Jeová e tê-la colocado em uma situação que poderia prejudicar a amizade dela com Jeová? Em A Sentinela de 15 de abril de 2008, página 18, o corpo governante afirmou que criar um filho pode prejudicar a saúde espiritual da mulher. No caso, se o marido tem um cargo na autoproclamada Organização de Jeová, não deveria ele ser exonerado do cargo, visto que foi ele que engravidou sua esposa e a colocou nesta condição desfavorável de não prestar atenção nas reuniões por causa do bebê e, pior ainda, sujeita a alimentar seu filho com um alimento que contém altas doses de glóbulos brancos, proibidos pelo corpo governante?
Lembrem-se do que o corpo governante disse em A Sentinela de Estudo, de março de 2018, página 6, parágrafo 12, que não basta apenas seguir o que Deus diz que é certo ou errado. A pessoa deve assistir às reuniões e participar de coração na obra. Ora, como uma mãe com um bebê poderia dar 100% de atenção e dedicação na obra do corpo governante, não é mesmo? E se essa mãe ficasse em casa lendo a tradução do Novo Mundo, sem ir nas reuniões neste período por causa da criança, seria ela aceita pela autoproclamada Organização de Jeová? O corpo governante afirmou na revista A Sentinela, de 1º de agosto de 1982, página 27, parágrafo 4, que Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Questão 6 de 10. Uma mãe testemunha de Jeová que não reside na Bulgária poderia alimentar seu bebê com uma substância criada por Deus, repleta de glóbulos brancos, proibidos pelo corpo governante, sem que seja dado o anúncio para a congregação de que ela se dissociou? Para ser aceita na Bulgária como entidade religiosa no final da década de 1990, no milênio passado, as testemunhas de Jeová passaram pelo processo número 28.626/95, registrado na Corte Europeia dos Direitos Humanos. Aqui está o link e o QR Code para qualquer pessoa acessar este documento oficial. Este é o famoso documento do Caso Bulgária, que nosso irmão e amigo Paulo Sávio Guimarães fala no canal dele. Clicando em English, French, em azul claro, o visitante do site tem acesso ao inteiro teor do documento, escrito partes em inglês, partes em francês. Teclando Ctrl F no navegador e buscando pela palavra blood, sangue em inglês, na quinta de 11 ocorrências da palavra no documento, encontramos um parágrafo cuja tradução do Google para o português é: quanto à recusa de transfusão de sangue, a associação requerente alega que, embora faça parte da doutrina religiosa das Testemunhas de Jeová, sua aceitação depende da escolha pessoal do indivíduo em questão. Não há sanções religiosas para uma testemunha de Jeová que opta por aceitar transfusão de sangue. Portanto, o fato de a doutrina religiosa das Testemunhas de Jeová ser contra a transfusão de sangue não pode constituir uma ameaça à saúde pública, cada indivíduo sendo livre em sua escolha. Notem que a Organização das Testemunhas de Jeová na Bulgária afirmou para o governo daquele país que a testemunha de Jeová que aceitasse uma transfusão de sangue não sofreria nenhuma penalidade por parte da Organização de Jeová, ou seja, não seria desassociada, expulsa, excomungada. Mas, no livro secreto Pastoreiem o Rebanho de Deus, acessível apenas para os anciãos, edição de abril de 2022, no capítulo 18, Dissociação, item 3.3, diz: ela aceita sangue e não se arrepende. Se uma pessoa aceita uma transfusão de sangue, já que a pessoa está fraca espiritualmente, ela não estará qualificada para privilégios especiais por algum tempo. Em alguns casos, talvez também seja necessário remover outros privilégios da pessoa, como comentar nas reuniões e fazer partes de estudante nas reuniões do meio de semana. Se os anciãos da comissão entenderem que a pessoa não está arrependida, deve-se anunciar que a pessoa se dissociou.
Diante do que foi dito pelas testemunhas de Jeová para a Corte Europeia dos Direitos Humanos, no caso Bulgária, número 28.626/95, e do capítulo 18, item 3.3, ela aceita sangue e não se arrepende, do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, poderia a mãe que alimenta seu bebê com uma substância criada por Deus, repleta de glóbulos brancos, proibido pelo corpo governante, se essa mãe não se arrepender de ter amamentado seu filho com essa substância, deveriam os anciãos dar para a congregação o anúncio de que ela se dissociou? Questão 7 de 10. Poderia uma testemunha de Jeová trabalhar em um banco de leite humano, mesmo como porteiro ou recepcionista, e tornar-se cúmplice, óbvio, em uma prática condenada pelo corpo governante? Poderia uma mãe testemunha de Jeová doar seu colostro, cheio de glóbulos brancos, para um banco de leite humano, sem sofrer sanções religiosas por parte da organização do corpo governante? Na revista A Sentinela, de 1º de outubro de 1975, página 600, o corpo governante publicou que não seria direito que um cristão trabalhasse exclusivamente para um banco de sangue, onde tudo está devotado a uma finalidade que viola a lei de Deus. E na revista A Sentinela, de 15 de janeiro de 1983, página 27, o corpo governante publicou: a Bíblia condena coisas tais como o roubo, a idolatria e o mau uso do sangue. Assim, um cristão dificilmente poderia empenhar-se num serviço em que ele diretamente promovesse tais coisas. Será que executar o trabalho associaria a pessoa tão intimamente a uma prática condenada a ponto de a pessoa tornar-se cúmplice óbvio? Mesmo um porteiro ou um recepcionista num banco de sangue ou num estabelecimento que fabrica exclusivamente material bélico está diretamente ligado a serviço contrário à palavra de Deus. Sendo assim, como no caso do banco de sangue, visto que em um banco de leite humano a recepção de uma substância criada por Deus, repleta de glóbulos brancos, para doação a bebês que vão assimilar tal substância repleta de leucócitos, proibida pelo corpo governante, uma testemunha de Jeová poderia trabalhar em um banco de leite humano que ajuda vidas, ainda que seja de porteiro ou recepcionista? Ou será que executar o trabalho associaria a testemunha de Jeová tão intimamente a uma prática condenada a ponto de a pessoa tornar-se cúmplice óbvio? Poderia uma mãe testemunha de Jeová doar para um banco de leite humano uma substância repleta de leucócitos sem, como diz no documento Bulgária, sofrer sanções religiosas por parte da autoproclamada Organização de Jeová? Ou, se ela fizer isso, poderiam os anciãos anunciar na congregação que ela se dissociou? Questão 8 de 10. E se depois do anúncio da dissociação, a mãe expulsa da autoproclamada Organização de Jeová precisar de ajuda? Se uma mãe testemunha de Jeová considerada como dissociada porque deu a seu bebê uma substância repleta de glóbulos brancos, proibida pelo corpo governante, caso ela necessite de ajuda, poderá contar com a ajuda de seus pais, os avós do bebê, ou qualquer parente imediato que seja testemunha de Jeová? Ou isso seria um caso de removei a mulher iníqua de entre vós? Se após dar a seu bebê aquela substância cheia de glóbulos brancos, ela ligasse de um hospital suplicando aos pais dela ou algum parente ou irmão na fé ajuda financeira para o caso de seu bebê com problemas de saúde, deveriam atender a ligação ou mensagem dela? Ou, se atendessem, estariam eles sendo desleais a Jeová? Questão 9 de 10. Uma mãe que viola sem se arrepender o mandamento do corpo governante e dá a seu bebê uma substância repleta de glóbulos brancos
deve ser odiada com o chamado ódio puro por todos os membros da autoproclamada Santa Organização de Jeová? No extinto periódico mensal Nosso Ministério do Reino, de julho de 1988, página 2, os pretensos substitutos de Cristo publicaram: se não estão na organização, são nossos inimigos. Assim, as testemunhas de Jeová são condicionadas a considerar como inimigos todos os que saem da organização dos substitutos de Cristo. E que sentimento eles devem ter para com os que saem? Na revista The Watchtower, de 1º de outubro de 1952, página 599, em inglês, não disponível em português, a liderança das Testemunhas de Jeová publicou o que eu trago aqui, traduzido pelo Yandex. Os odiadores de Deus devem ser odiados. Disse até que com um ódio puro. Sabe-se lá o que é isso? Jesus nunca ensinou a odiar os inimigos. A revista continuou dizendo que devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa, considerar como repugnante, odioso, imundo, detestar. Disse também que as testemunhas de Jeová devem ter uma perspectiva adequada desses inimigos e que não estão aptos para viver. O link e o QR Code estão aí, para quem achar que estou mentindo poder conferir com seus próprios olhos. No livro de 2015, Mantenha-se no Amor de Deus, no apêndice, na página 207, o corpo governante diz como tratar uma pessoa desassociada. Poucas coisas podem nos deixar tão tristes quanto ver um parente ou um amigo achegado ser expulso da congregação por ter cometido um pecado e não ter se arrependido. Não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. A Sentinela, de 15 de dezembro de 1981, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Visto que é assim que uma testemunha de Jeová deve considerar e tratar quem sai da sua organização, uma mãe testemunha de Jeová que, sem se arrepender, dá a seu bebê uma substância repleta de leucócitos, proibida pelo corpo governante, deve ela ser tratada com o mesmo tratamento que as testemunhas de Jeová tratam os que se dissociaram ou foram desassociados da Santa Organização de Jeová? Poderão dizer um oi para ela? Vão recebê-la em suas casas? Vão visitá-la em sua casa? Se a encontrarem na rua, vão mudar de calçada? Se a encontrarem no supermercado ou na praça, evitarão olhar no rosto dela? Os avós da criança irão visitá-la? Ela poderá visitar a casa dos pais e levar a criança para se relacionar com os avós? Se houver uma festa de casamento de testemunhas de Jeová, ela poderá ser convidada? Se ela falecer ou se a criança falecer, poderá ter seu funeral no salão do reino das testemunhas de Jeová? Questão 10 de 10. Se, porventura, vier uma nova luz e uma mãe testemunha de Jeová não puder mais dar ao seu bebê aquela substância cheia de glóbulos brancos, as testemunhas de Jeová poderão se beneficiar do colostro produzido pelas mulheres do mundo de Satanás, assim como já se beneficiam das frações de sangue doadas pelas pessoas do mundo de Satanás, que, por causa dessa doação, não sobreviverão ao Armagedon? Na revista A Sentinela, de 1º de setembro de 1989, página 19, parágrafo 7, o corpo governante afirmou que apenas as testemunhas de Jeová têm esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim deste sistema condenado dominado por Satanás, o diabo. Segundo as estimativas atuais, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, mas apenas 8 milhões de testemunhas de Jeová.
De cada 1.000 pessoas no planeta, só uma pertence à organização do corpo governante e vai sobreviver ao Armagedon. Os 8 bilhões de pessoas que não têm seus nomes na lista de membros da Santa Organização de Jeová serão amorosamente exterminadas no Armagedon pelo seu amoroso Deus Jeová. Uma vez que as testemunhas de Jeová, em obediência absoluta aos substitutos de Cristo, não doam e nem recebem sangue, e nem mesmo podem trabalhar em um banco de sangue, mas se beneficiam das frações de sangue que se originam de pessoas do mundo de Satanás, que não sobreviverão ao Armagedon, sangue esse que passou por um banco de sangue. Nesse caso, se uma nova luz proibir de uma testemunha de Jeová dar a seu bebê aquela substância repleta de leucócitos, para não violar a doutrina dos substitutos de Cristo, poderia esta testemunha de Jeová obter colostro em um banco de leite humano doada por uma mulher do mundo de Satanás e que não pertence à Santa Organização de Jeová e que devido a isso não sobreviverá ao Armagedon e nem terá a vida eterna num paraíso terrestre? Enfim, chegamos ao final deste vídeo, que me consumiu muito tempo de pesquisa, anotações, preparação de roteiro, captação de tela, destaques animados de citações de publicações online, tratamento de áudio. Tudo o que foi necessário para que esse vídeo ficasse pronto. E não poupei esforços. Por respeito às testemunhas de Jeová, que são incentivadas a confiar plenamente no que estão nas publicações online do site oficial, capturas de tela da biblioteca online tiveram em destaque o link no lado esquerdo e um QR Code no lado direito. Qualquer pessoa pode, por esses meios, acessar o site oficial e comprovar que não são mentiras inventadas por apóstatas. Foi muito trabalhoso preparar um a um no Inkscape QR Codes mais condensados do que o Opera consegue fazer, e as animações de citações também consumiram tempo. Mas achei necessário ter feito isso. Espero que tenha ficado provado que nem Gênesis 9, nem Levítico 17 e muito menos Atos 15 proíbem as transfusões de sangue. Essa proibição é uma regra de homens que vão além das Escrituras. Espero que tenha ficado provado também que não doar sangue, mas receber frações de sangue de pessoas que serão eliminadas da vida por terem doado sangue é uma imoralidade. Essas pessoas doam sangue com alegria e motivadas pelo amor a ajudar pessoas que elas nem conhecem. Durante a segunda eu não posso falar o nome completo aqui, mundial, pessoas imorais se apropriaram dos bens dos judeus, até joias, anéis de aliança, dentes de ouro, já que, eles vão morrer mesmo. Não seria o mesmo com as frações de sangue obtidas de pessoas do mundo de Satanás, que não sobreviverão ao Armagedon? O que vai ser daqui para frente? Não sei. Não sei o que causará a divulgação desse fato. Talvez esse vídeo nem tenha 1000 visualizações em um ano. Talvez seja removido por ser considerado inapropriado. Aquelas pessoas que seguem os homens que disseram que não basta apenas seguir o que Deus diz ser certo ou errado, estas jamais compartilharão esse vídeo. Em Gálatas 4,16, Paulo disse: será então que eu me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Mas sei que existem pessoas de bem e espero que estas colaborem compartilhando esse conhecimento que poderá fazer com que muitas pessoas conheçam a verdade
sobre a, entre aspas, verdade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como até o dia da eternidade. Amém.